Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Netuno na casa 8 ou Varuna em Chandrabhava. E o que ocorre com esta combinação? O que é Varuna? Varuna representa a fusão com um todo, são as coisas que são escondidas de nós mesmos. Diferente de Plutão, que são as coisas que nós arbitrariamente escondemos dos outros. Netuno vai mais em direção daquilo que é escondido de nós mesmos, então é onde nós não conhecemos a verdade, onde nós precisamos descobrir a verdade. Então é um planeta que rege nebulosidade, neblina, nós não temos uma visão muito clara dos temas da casa onde ele vai. É onde a gente age pelo inconsciente, então é um planeta autodestrutivo, porque quando a gente age pelo inconsciente, é quando nós tendemos a nos autodestruir. Representa mega beleza, mega glamour, onde nós tendemos a fantasiar a realidade, a usar uma lente cor-de-rosa para enxergar aquela parte da nossa vida. Representa fluidos de todos os tipos, especificamente o álcool. Então é onde está o álcool no seu horóscopo. Indica também vícios que são aditivos pelo aspecto escapista, pela qualidade escapista. Então é onde nós tendemos a escapar à realidade. Representa fotografia, cinema, vídeos. Representa também masoquismo, hipersensibilidade e sofrência. E o que é a casa 8? A casa 8 é a casa da morte, do sexo e do dinheiro dos outros. Então, caso você tenha Netuno nesta casa, vai estar representado desta maneira no meu horóscopo. E é importante você também checar a posição da sua lua, porque caso você tenha Netuno a 8 casas de distância da sua lua, ele equivale a um Netuno de casa 8 pela perspectiva do mapa da lua ou do Chandra Lagna. E qual é a diferença entre os dois? A diferença é a seguinte: ter Netuno pela casa 8 na perspectiva do ascendente representa o que você vai desintegrar a nível físico. E já pela perspectiva da Lua, como nesse caso aqui, é o que você vai precisar desintegrar a nível psicológico. Então cheque as duas posições, porque ambas são muito reveladoras para o seu autoconhecimento. Quem são essas pessoas? Essa é uma daquelas combinações que pode fazer a pessoa profundamente aberta para o mundo sobrenatural. Ela tem um passe livre para o mundo espiritual. Então, elas têm um fascínio imediato sobre isso, mas existe uma confusão aqui, porque você tende a confundir o que é paranormal com o que é um acontecimento natural. Vocês tendem a confundir um acontecimento paranormal com um acontecimento normal. Então, as duas coisas podem se mesclar aqui e a pessoa pode ter, às vezes, uma explicação fantasiosa sobre a realidade. Essa combinação pode dar problemas de você ser enganado por teorias da conspiração. Normalmente essas pessoas têm muito fascínio por essas teorias apocalípticas. Então, sempre quando vem uma pessoa, elas facilmente se deixam convencer. Então, você pode ser a vítima de falsos astrólogos, de falsos tarólogos, de falsos médiuns, pessoas que fingem algum tipo de transe. Você facilmente acredita nisso. Existe também uma grande abertura de vocês a serem hipnotizados. Vocês facilmente são hipnotizáveis e manipuláveis por pessoas que vocês acreditam que detêm acesso aos registros secretos, mas às vezes pode ser uma pessoa mal intencionada. Então, você deve tomar muito cuidado para você não gastar dinheiro com astrólogos de má qualidade, com
profissionais, falsos profissionais esotéricos. Essa é uma daquelas combinações que realmente pode trazer a relação empático-narcisística, porque normalmente a casa 8 na astrologia védica, ela representa a vida após o casamento. Então, é realmente onde o casamento toma espaço. Então, dependendo de como está o seu ego, para isso você deve checar a posição do seu Sol, assim como a posição do seu Marte, porque caso você tenha Marte agredido por um aspecto de conjunção com Saturno, por exemplo, Marte em conjunção com Saturno ou Sol em conjunção com Saturno e Varuna em Chandrabhava, isso indica que você é uma personalidade narcisista, significa que você tem um ego ferido, significa que você tem um ego doentio, então você pode atrair uma pessoa estilo netuniana, uma pessoa que seja empática e que permita ser abusada, mas pode acontecer também o contrário. Se você tem um Sol e um Marte fortes, não atrapalhado por inimigos, significa que você tem um bom ego, um ego saudável, e você pode atrair uma pessoa narcisista, uma pessoa que seja tudo sobre ela e que todas as coisas girem em torno da vontade dela e que você nunca tem vez. Então, pode acontecer de você se casar e o seu casamento girar em torno de salvar alguém, de salvar uma pessoa. Esse é um problema que as pessoas com Netuno na casa 7, na casa 5 também pode passar, mas em níveis diferentes. Aqui é em nível mais profundo e mais íntimo possível. Então, vocês podem ter uma tendência a fazer sexo por caridade. Se, por exemplo, chegar uma pessoa para você e dizer bem assim, nossa, eu nunca tive satisfação ou arrebatamento sexual na minha vida, vocês podem fazer sexo por caridade, porque Netuno, ele não tem fronteiras nem limites. E então isso pode ser uma coisa perigosa, porque você pode às vezes se sentir alvo de predadores sexuais, independente de ser homem ou mulher. Essa posição, ela pode dar problemas com heranças. Você pode ter alguma desilusão envolvendo heranças. E pode ter problema, inclusive, com arrecadação tributária, impostos e até mesmo pensão. Essa é uma assinatura que ela pode deixar você com problemas com a justiça por causa de pensão. Às vezes de você estar se beneficiando de uma pensão de alguém que não necessariamente está bem com a justiça, ou fazer, por exemplo, sonegação tributária. Então isso pode colocar você com problemas na justiça. Existe alguma coisa em relação à a família do seu parceiro ou parceira que você não conhece. Existe alguma coisa sobre a real identidade por trás do sobrenome da pessoa com quem você se casa, do passado da família, da pessoa com quem você se casa, que você não conhece. Não necessariamente precisa ser algo extremo, mas é algo que você precisa investigar. Às vezes você pode descobrir no final da história que a família da pessoa com quem você se casou tem um sobrenome sujo na justiça. Então isso pode causar algum tipo de desilusão aqui. Você tem uma mediunidade que ela é muito alta e que infelizmente ela não é uma mediunidade domável. Então essa é uma daquelas posições que você deve se abster totalmente de drogas, principalmente alucinógenas. E sempre que você fizer uma consulta com um médico ou você agendar uma cirurgia por causa de algum problema,
certifique-se de que essa cirurgia seja realmente necessária. E então peça a opinião de um segundo, de um terceiro médico, porque com Varuna em Chandrabhava você pode ser vítima de iatrogenia, ou, numa maneira mais clara, de vítima de erro médico. Então, os cirurgiões não são muito confiáveis aqui. Você pode, às vezes, ter advogados que te trapaceiam, alguém que você confia um caso e o advogado acaba te decepcionando. Então você pode se sentir sozinho em situações extremas e ter que resolvê-las sozinho. Essa posição de Varuna em Chandrabhava realmente pode dar uma criatividade na sexualidade muito alta. Na via positiva, você pode ter uma sexualidade muito pura, a ponto de sentir uma necessidade de se satisfazer sexualmente com oração, ou você sentir que você está numa relação subliminar com Deus. Então, essas pessoas podem se imaginar fazendo amor com Deus, amor com o divino. Isso traz uma forma de satisfação. Mas agora, na via, se Netuno estiver com aspectos tensos, fazendo aspectos tensos com outros planetas transpessoais, ou mesmo com planetas pessoais, Marte e Vênus, você pode ser uma espécie de receptáculo de predadores sexuais, uma pessoa masoquista. Então, você pode se envolver com alguém que é sádico, alguém que... Você pode, inclusive, até sentir atração por esses tipos de coisa. Você tende a idealizar o sexo. Então, quando essas pessoas não têm satisfação sexual, elas podem às vezes ficar celibatárias ou ficarem viciadas em pornografia, ficarem viciadas em coletar fotografias de nudez, ou você mesmo gostar, por exemplo, de nudes, de enviar nudes, esses tipos de coisa. Você pode ter uma tendência a procurar alguém que te arrebate sexualmente, alguém que seja você é conquistável através da ternura, porque Varuna é um planeta muito passivo, então a sexualidade dessas pessoas tende a ser um pouco mais passiva. Então, para as pessoas conseguirem estar na intimidade com você, primeiramente elas precisam ser um pouco mais românticas e fantasiosas e passivas para conseguir estar perto de você, mas na intimidade você tem uma habilidade absoluta de entrega, a nível de se entregar totalmente para uma pessoa que se te usa sexualmente, como por exemplo, vocês podem gostar de um mistério envolvendo a sexualidade, como por exemplo, usar aquelas máscaras enquanto faz sexo, ou não ver o rosto da pessoa enquanto ela faz sexo. Essa é uma coisa que pode excitar vocês, e inclusive algumas brincadeirinhas de dominação e submissão, por exemplo, como pedir para você lamber os pés do parceiro, ou ele cuspir na sua cara, fazer algumas coisas obscenas com você, mijar em você, marcar território. Esse tipo de humilhação é uma coisa que pode te excitar, entende? Colocar você num lugar de sexualmente subalterno, disponível. Então, nos casos mais extremos, essa é uma combinação que ela pode dar uma inclinação para a pessoa ir para a prostituição. A Vênus na casa 8 também pode fazer isso, mas só nos casos mais extremos. Nos casos mais medianos, você pode ser uma pessoa que não consegue falar não para as investidas sexuais dos outros e ter uma tendência a fazer sexo sem camisinha no primeiro encontro. Então isso pode trazer doenças venéreas. Então toma cuidado com isso, não faça sexo sem camisinha sem antes você saber
a saúde, o histórico da outra pessoa, porque você não sabe o passado da outra pessoa, então não tem uma abordagem tão cega e ingênua em relação ao sexo. Por último, a casa 8, ela rege as nossas condições de morte. Então, quando Varuna vai em Randrabhava, isso significa que a sua condição de morte, ela vai ser um mistério. Ela vai ser... os médicos não vão de fato conseguir diagnosticar do que você morreu. Você pode morrer de causas naturais, você pode morrer dormindo, você pode morrer em coma, mas pelo fato de Varuna reger a água e líquidos, isso significa que a sua morte pode estar relacionada a alcoolismo e algum vício. Abuso de substâncias, ou você pode morrer de sufocamento através de líquidos ou de afogamento. Mas a morte, ela é perpassada por algum mistério, algum mistério. Os médicos legistas não vão conseguir de fato rotular a causa mortes. Então, essa é uma coisa que vocês devem lidar. De maneira geral, essa é uma posição em que o grande desafio é você se unir sexualmente e psicologicamente a uma pessoa, mas não permitir ser usado por alguém. E não se case com uma pessoa só por fazer algum tipo de caridade sexual, ou não se case com uma pessoa acreditando que você vai salvá-la de algum tipo de vício, que você vai salvá-la de algum tipo de problema, porque você não tem uma visão muito clara de quais são os seus medos e quais são as suas crises. Então você pode se pegar triste sem saber o motivo da sua tristeza e você facilmente ser empurrado para tendências suicidas ou para tendências depressivas, porque Varuna é uma esponja psíquica e na casa 8 você tende a ser uma esponja psíquica para o lado emocionalmente mais tóxico das pessoas. Então, aprenda a ser um pouco mais criterioso e aprenda a distinguir um verdadeiro amigo de um predador sexual ou de um predador financeiro, tá certo? Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia. Esteja ligado e nos vemos na próxima. Obrigado.